Hebreus 11:6 fala duas coisas. Deus existe. Mas tem uma coisa maravilhosa que Hebreus 11:6 fala. Deus é bom e generoso. O Deus que a gente tem que buscar, se aproximar dele, Ele é bom e generoso. Ele recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, a gente não deveria se aproximar, buscar a Deus só pensando nas suas bênçãos. Mas eu digo para você o seguinte: não tem como você se aproximar de Deus, buscar a Deus e não ser abençoado. Não venha a Deus por causa das bênçãos, mas pode vir tranquilo, você vai sair, vale a pena buscá-lo. Aproxime-se de Deus. E o texto fala, aproxime de Deus com plena convicção de fé. O Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então venha a Deus com plena convicção de fé. Venha com fé. Mas qual é a base dessa plena convicção de fé? Qual que é a base dessa plena convicção de fé? Aonde que eu vou encontrar segurança para a minha fé? Não pode ser no achismo, não pode ser no sentimentalismo. Quais os fatos que fortalecem a minha fé? A fé cristã é uma fé baseada em evidências, em provas muitas vezes. Deus não pede para você crer nele como que alguém que pede para pula, dá um salto do 10º andar no escuro. E vai pelas... Confia, tenha confiança, só pula. Não, Deus não faz, Deus não pede esse tipo de fé para nós. O versículo fala, aproxime-se de Deus com plena convicção de fé, visto que o nosso coração foi purificado de uma consciência má. O tempo verbal no grego ajuda muita gente a entender como é que eu vou ter essa plena convicção de fé. Visto que o meu coração foi purificado, Deus me regenerou. A minha fé é fortalecida pelo fato de que eu vejo que Deus já fez na minha vida. Deus fez uma nova aliança comigo. Deus colocou suas leis na minha mente, no meu coração. Eu falei para vocês domingo passado aqui nessa mensagem, eu falei que eu nasci na casa de pastor. E por muitos anos eu ia na igreja porque era obrigado. Meu pai ia, meu pai era pastor, eu tinha que ir também. Não tinha escolha. Mas o dia que Deus me alcançou, me regenerou, e escreveu a sua lei no meu coração, o dia que eu fui regenerado, eu disse para minha mãe, hoje eu quero ir na igreja. E mesmo que você, o pai, não quiser, eu vou. Porque hoje a fé em Deus não é do pai, é minha. Quando você vê esse tipo de transformação dentro de você, você então se aproxima de Deus com plena convicção de fé. Que você sabe, Ele existe, Ele tem me transformado, Ele tem me mudado. Deus me deu convicção do pecado, arrependimento, fé na obra de Cristo, perdão dos pecados, paz com Deus, a paz de Deus. E por isso, então, eu busco com convicção. Ele tem trabalhado. O Evangelho na minha vida não é só uma filosofia, é uma realidade transformadora. Como disse John Newton, eu ainda não sou o que eu devia ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou ainda o que eu espero ser. Contudo, eu posso dizer, por causa da obra de Cristo na minha vida, eu já não sou o que eu costumava ser. Obstáculos grandes, vícios enormes, Deus tirou da minha vida, no processo de santificação. Por isso que eu tenho plena convicção de fé que Ele me ama, que o Evangelho é para mim. Aproxime-se de Deus com fé. Veja que Ele fala em primeiro lugar da fé, agora Ele vai falar da esperança. O segundo imperativo para nós é permaneça firme na esperança, versículo 23, permaneça firme na esperança, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, aquele que prometeu é fiel. Resista à tentação de se desanimar, de voltar atrás para o judaísmo, de voltar atrás para o catolicismo, de voltar atrás para o ateísmo. Resista à tentação de desanimar-se e voltar atrás. Apegue-se com firmeza à esperança. Qual a esperança do cristão? Qual a esperança minha, sua? A nossa esperança não está em promessas que homens fazem para nós, que políticos fazem para nós, que os pais fazem para nós. A nossa esperança está naquilo que Deus promete para nós. E baseado apenas no que já vimos no livro de Hebreus, eu poderia dizer aqui, você poderia dizer, eu tenho a firme esperança de fazer parte da linda família de Deus, família que está sendo transportada e levada para o céu. Por quê? Porque Hebreus 2:10 fala que por meio de Jesus, Deus está levando muitos filhos para a glória. Eu tenho a firme esperança, por exemplo, de que recebi um maravilhoso privilégio.
Melhor privilégio que alguém pode receber nesse mundo, eu recebi como cristão. Hebreus 3:1 fala: Deus me escolheu para participar do chamado celestial. Muitos não são chamados, eu fui chamado. Eu tenho plena convicção, eu tenho firme esperança de que Cristo voltará para me buscar. Hebreus 9:28, Jesus virá buscar os que o aguardam. Eu aguardo por Jesus. Eu tenho plena esperança de que eu vou morar no céu, não vou morar para sempre em Campinas. Meu endereço final não é Campinas, é o céu. Hebreus 13:14 fala: eu aguardo pela cidade celestial. A minha morada definitiva é presença de Deus, cidade da morada de Deus. E eu tenho que me agarrar nessas promessas do Senhor e viver à luz delas, porque quem prometeu é fiel, diz o versículo. Quem prometeu não é o Jair Bolsonaro, não é o Lula, não é o PT, não é os conservadores, é Deus que prometeu isso para mim. Aquele que é fiel me prometeu todas essas coisas. É minha responsabilidade, de acordo com o texto, me agarrar a estas esperanças. Quando você, por exemplo, fica noivo de alguém, pessoa muito legal, e o seu noivo tem que se ausentar. Eu estou falando aqui de uma experiência que eu vi quando eu era criança. Uma moça em cidade de Leme, chamava Alice, eu admirava muito ela, era professora minha na escola bíblica dominical. Ela ficou noiva de um militar muito bonitão que veio da Alemanha. E aquele rapaz passou um tempo, propôs ela em namoro, casamento, noivado, mas ele tinha que voltar a terminar o serviço militar na Alemanha e depois voltar. E ela ficou lá um ano e meio, gente, com aquela aliança, e não via, naquele tempo ele não podia ficar vindo e voltando, era só cartas, não tinha. Mas ela ficou firme na esperança de que ele iria cumprir a promessa. E um dia ele veio, e nós participamos do casamento dele. Meu pai realizou o casamento como pastor da igreja. A Alice teve que esperar, não foi um mês, uma semana, 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio mais ou menos. E nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que confiar que o nosso noivo, Jesus Cristo, Ele prometeu que Ele virá nos buscar e nos levar para estar aonde Ele está para todos sempre. A minha responsabilidade é me agarrar nessa promessa, senão eu vou desanimar, senão eu vou começar a sentir o pecado atraente, eu vou começar a cair em roubadas.